E fala pessoal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta com mais um vídeo e hoje nós estamos aqui para comentar sobre, um desenho mais do que especial e das coisas que eu queria falar sobre ele. Primeiramente eu queria falar sobre o cenário. Quando a gente fala sobre o cenário, tem duas visões que a gente pode ter. A de fora, que quando é mato, casa e tudo mais. É interessante falar sobre isso porque o cenário, tanto de dentro, o interior, quanto o de fora, eles precisam de muitos detalhes. Mas eu acho que o cenário de dentro, digamos um quarto, um cômodo, ele acaba tendo mais carência dessas coisas. Por exemplo, quando a gente, não sei vocês, mas quando eu faço um cenário eu acabo sentindo falta. Parece que é sei lá, um bagulho estranho, um cubo, parece um bagulho feito por um robô, um negócio que não tem muito a ver, é muito estranho. E pra, como posso dizer, para deixar mais interessante, precisa dos detalhes humanos. O que são os detalhes humanos? É aquele quebradinho na parede, aquela sujeirinha, um livro, uma roupa jogada. E nisso eu tentei fazer nesse desenho. Outras das coisas que eu queria comentar é sobre o olho do nosso dito cujo anão meio elfo. Na hora eu não tinha pensado muito bem o que o personagem seria, mas no olho dele, do binóculo, eu queria muito que ele estivesse dando aquele sentimento de quando a gente coloca um óculos com muito grau. Que quando as pessoas que têm grau de óculos alto e colocam, o olho fica um pouquinho maior que geralmente. Então, tipo, o olho fica maior. Parece que a pessoa tem um olho maior e eu queria deixar isso evidente. Não sei se deu pra passar no desenho. Outra coisa, os detalhes da moldura do anão, que anão elfo, ainda não sei como é que eu chamo, do senhorzinho de ouro, que eu achei interessante, um binóculo. De certa forma fez lembrar como se ele fosse um banquista, bancário. Deu pra entender, né? Uma pessoa que trabalha no banco, ainda mais pelo esse terninho dele estiloso. Mas eu queria só simplesmente ter um carinha baixinho, bigududinho ali atendendo tranquilamente. Outra das coisas que eu queria fazer muito é um pouco de storytelling com um cenário interessante. Basicamente, eu quero melhorar meus desenhos. E é assim que é a vida, né? Todo mundo quer melhorar nas coisas que gosta. Então. Faltou muito nesse desenho umas coisas chamadas finalização. E isso se deve ao fato da preguiça, porque foi uma coisa bem grande. Eu acredito que eu fiz um trabalho deveras interessante, mas faltou em. Eu acabei pecando em algumas coisas. Eu poderia ter dado um pouco mais de atenção, mas não me arrependo não, porque eu aprendi várias coisas. Nesse momento esse desenho já não faz parte da minha vida, então eu já tô fazendo outros agora. Eu só precisava realmente fazer o vídeo para postar mesmo. Outra das coisas que eu queria falar sobre, um pouco do que eu quero falar. Tem a moça, que ela é uma aventureira e ela tem uma espada grande. Moças de espada grande. Bom, o que eu queria dizer no seguinte sobre ela é que, como eu gosto desse negócio de uma espada grande, fica meio estranho de novo. Mas eu queria chamar atenção pra, tipo, uma pessoa com brutalidade, alguém, um bárbaro. Basicamente isso, um guerreiro, no caso uma guerreira bárbara. Que foca só na força, fica irritado. E botei ela justamente pra fazer uma coisa que alguém assim não gostaria de fazer. Eu botei como se ela estivesse frustrada, como se estivesse esperando alguém ou algo acontecer e não podia sair do lugar. Então, talvez eu piquei um pouco na história até que o anão tá meio com cara de paisagem, ele não tá muito ligando pra nada. Ele tá bem. Digamos que ele tá bem relaxado ali na situação que. Mas eu queria fazer esse sentimento, um anão ali de boa, fazendo o trabalho dele. É uma personagem bem. Saco ficar esperando aqui, mais ou menos assim. Outra das coisas que eu falei sobre os desenhos é os detalhes. Por exemplo,
eu queria que aí fosse uma guilda de aventureiros. No caso, ela é uma aventureira e o anão ele é o recepcionista que cuida dos drops e das missões. Tanto que ali na direita tem um quadro onde eles colocam aquelas cartinhas com as missões. Eu poderia ter botado alguma letrinha, mas eu achei que não foi necessário. Então, esse é o lugar que a gente tá desenhando aí, de certa forma. Outra coisa que eu quis muito dar detalhes foi naquela estante onde eu fiz as faquinhas, o esqueleto, a caixa. Na verdade foi bem divertido fazer aquilo. Eu até pensei que talvez eu faça mais desenhos só pra fazer umas estantezinhas com algumas coisinhas. É bem divertido mesmo. E outra coisa que eu posso comentar é sobre a cor. Não foi uma cor muito chamativa, até que depois no finalzinho do vídeo eu dou uma trabalhada um pouco nas cores. Mas uma das coisas que foi interessante pra mim, pelo menos, é que aí tem no mínimo uns quatro tipos de iluminação. Tem uma iluminação tipo ambiente, que tá iluminando tudo. Tem a iluminação que tá vindo de cima, que é aquela amarela do luz, que eu vou colocar bem no finalzinho. Tem a do quadro, que é uma luz laranjinha, tipo uma lâmpadazinha. Eu queria botar algo que lembrasse alguma coisa de fogo, sabe, uma lareira, uma coisa confortável, aconchegante. A luz que vem de fora, que é uma luz mais azul, que tá vindo ali, batendo na lixeira ali embaixo do balcão. E são essas as luzes que se apresentam aí. Outra das coisas que eu acho que eu posso comentar sobre o quadro ali. O quadro que tem na esquerda, ele é sobre um outro vídeo que eu fiz um tempo atrás. Eu peguei a imagem e botei ali. Eu acho interessante quando eu tô trabalhando só nas coisinhas, nos mínimos detalhes. Que é um personagem que eu fiz há muito tempo, não tem nada demais e eu achei muito da hora. Eu gosto quando acontece isso, sabe? Aquele crossover entre os personagens. E acho que não tem muito mais o que comentar, assim. É mais renderização, cenário. Acho que a composição talvez pudesse ter melhorado um pouco mais. Acho que o que eu pequei aí foi não ter pensado no desenho em grande escala. Eu fui direto pra pintura. Eu já fui tipo, vamos fazer aqui pra acabar logo. Então, talvez gastar um pouco mais pensando no desenho em cada coisinha que vai acontecer, já deixando meio tipo subjetivo. Assim como eu fiz no começo. No começo, o que aconteceu? Eu fiz tudo em preto e branco. Moça, vai ficar aqui, vai ficar aqui, papapá. Só que eu botei poucas coisas. Faltou muita coisa ainda. Então eu acho que no próximo desenho, não esses próximos que vão vir, porque esses próximos eu já comecei no maluco, mas daqui pra frente talvez pensar um pouco melhor antes de começar o projeto, fazer tipo, isso aqui, pesquisar, realmente ver com clareza o que eu quero. Bom, então é isso, pessoal. Acho que eu não tenho muito mais o que falar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, um comentário. E fiquem com o desenho e até a próxima. Tchau!